Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou muito feliz por estarmos aqui em mais um dia de oração. Irmãos, Deus tem feito maravilhas, não é verdade? Eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que estavam sem esperança, estavam com o casamento destruído aos olhos do homem, mas Deus restituiu, Deus restaurou. Irmãos, são tantos milagres. Esses dias uma moça comentou comigo, só para você entender, que essa obra aqui não é minha, é obra do Espírito Santo de Deus. E ela me comentou que ela tinha um problema de saúde muito grave, uma dor na coluna que nunca passava. E então ela já foi nos médicos, tomava muitos remédios só para tirar a dor, porque os médicos não sabiam como resolver aquilo. E então um dia eu trouxe uma mensagem aqui falando sobre a fé. Inclusive eu falei daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ela já tinha gastado dinheiro com os médicos e era uma história muito parecida com essa senhora. Então o coração dela foi se enchendo de fé e no final nós oramos. E na hora que eu estava orando ali, irmãos, Deus trouxe ao meu coração para liberar uma palavra para quem estava com dores na coluna. Irmãos, aquela mulher tomou posse, ela creu. E de repente ela nem percebeu, sabe? Mas aconteceu algo no coração dela. Ela começou a sentir o coração queimando e ela achou que fosse coisa da sua mente, da sua cabeça. Só que os dias se passaram e de repente ela pensou, ué, cadê a dor de coluna? Por que será que eu não tô com essa dor? E então ela foi no médico e o médico falou, olha, não sei o que aconteceu, mas a senhora teve uma melhora muito grande. E então ela me contou toda emocionada e eu pensei, Deus é maravilhoso, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você não pode duvidar. A coisa mais importante, guarde isso que eu vou te falar, a coisa mais importante na sua vida como cristão é a sua fé. Porque, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que a Bíblia diz em Hebreus 11, o versículo 6. E por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes você vai olhar a sua realidade e a sua realidade dá vontade de chorar. Dá vontade, assim, de sentar e chorar, porque tudo parece que está desordenado. Lembra de Neemias, quando Neemias recebeu uma notícia trágica do seu irmão? O seu irmão veio contando, dizendo que todo o povo de Israel estava sendo humilhado, as muralhas estavam queimadas, destruídas, as portas abertas e o inimigo estava entrando e zombando do povo. Irmãos, a Bíblia diz que Neemias sentou e chorou. E ele ficou ali por vários dias, alguns dias, orando, jejuando, porque ele não sabia o que fazer. Ele não tinha resposta. E às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente se cobra, porque a gente não sabe o que fazer mesmo, sabe? Mesmo tendo a Bíblia como nosso manual de fé, de prática, mesmo rodeado de pessoas que andam com Deus, muitas vezes a gente não tem a resposta. E aí sabe o que a gente tem que fazer? Simplesmente continuar caminhando, simplesmente continuar buscando a Deus, buscando obedecer a sua palavra, porque por mais que a gente faça planos, por mais que a gente faça muita coisa, na verdade quem dá a última palavra é Deus, amém? A Bíblia diz lá em Provérbios 16, o versículo 9, que o coração do homem traça planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, Deus ele não vai te manipular, ele não vai fazer por você, mas à medida em que você for caminhando, ele vai te dar direção, amém? Lá no Salmo 25, versículo 12, diz também que aquele que teme a Deus, guarde isso, aquele que teme a Deus, ou seja, que adora a Deus, que respeita Ele, que sabe da importância do Senhor na sua vida, então ele continua dizendo que Deus o instruirá no caminho em que deve seguir. Então eu estou aqui para te falar hoje, Deus vai te dar direção, nós vamos orar, nós vamos pedir que Deus lhe dirija os passos. E para isso eu quero te mostrar uma história muito interessante, que você vai ver como que Deus trabalha nos bastidores. Eu sempre falo muito disso, né? Porque eu olho para a minha própria vida e em muitos momentos eu achava que as minhas orações não estavam funcionando. Muitas vezes eu vivia pedindo sinais. Eu sei que você que está me ouvindo aqui, você muitas vezes fica pedindo sinais, né? Deus, me dê um sinal de que o Senhor está comigo. Usa o pastor Antônio Júnior. Deus, fala comigo lá no culto. Me dá um sinal. Irmãos, às vezes o sinal não vai ser do jeito que você pensa, mas você vai ver nas entrelinhas o Espírito Santo usando pessoas, as circunstâncias, Deus usando qualquer coisa que seja para você não desistir. E às vezes você está mais perto do milagre do que você pensa. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você está a um passo de acontecer uma mudança radical na sua vida. Eu vou contar aqui uma história do rei Saul,
Você talvez nunca ouviu essa história, e isso foi antes dele se tornar rei. Irmãos, Deus é maravilhoso, eu estou muito empolgado para te trazer essa mensagem, porque eu sei que ela vai mudar a sua vida. E depois nós vamos orar, eu quero orar pela sua casa, pela sua família, então já vai deixando aí o seu comentário. Eu não sei se você sabe, mas à medida em que vocês comentam, clicam no botão de joinha, isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo está sendo bom e ele vai mandar para mais pessoas. Então essa é uma maneira também de você evangelizar. Glória a Deus, nós já vamos começar. Eu só quero pedir para você rapidinho clicar no botão inscrever-se, tá aqui embaixo do vídeo, ative o sininho que vai aparecer do lado, dá uma olhadinha aí, e então você seleciona a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu for colocar, tá bom? Acompanhe comigo a oração da noite, a oração da manhã e os vídeos da tarde. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que eu sei que todo mundo enfrenta, mas pouca gente entende na visão espiritual, que são as nossas frustrações. Eu sei que a gente foi ensinado a acreditar que quando Deus está no negócio, as portas vão se abrir automaticamente, o caminho vai ficar fácil, tudo vai fluir maravilhosamente bem, não é assim? Infelizmente, muitas igrejas trazem essa ideia e a gente acaba acreditando porque, na verdade, é algo que todo mundo gosta de ouvir. Quem não gosta de ouvir o seguinte: olha, Deus vai abrir a porta de emprego hoje, Deus vai fazer um milagre essa semana e a pessoa que você tanto orou vai chegar na sua vida. Eu sei que todos nós gostamos de ouvir promessas de Deus, mas existe algo que acontece no processo que, se a gente não souber como Deus trabalha, irmãos, nós vamos nos frustrar. A gente pode se decepcionar de tal maneira que a gente nem quer voltar mais na igreja, a gente já não quer orar mais. Eu me lembro uma vez que um tio meu estava muito doente. E isso serve de alerta para você que muitas vezes acredita que Deus é obrigado a curar só porque Jesus disse que o nome dele está disponível e que se a gente orar em nome de Jesus, o enfermo vai ser curado. Irmãos, o meu tio, ele foi ficando muito doente e eu comentava lá na minha família que Jesus iria curar ele em breve. É claro que eu estava usando a minha fé, certo? E não quer dizer também que isso é errado, porque na verdade você está demonstrando que você crê. Isso é um grande testemunho diante das pessoas. Mas irmãos, a verdade é que Deus tinha outros planos para ele e eu não sabia. O que aconteceu? Deixa eu te explicar. O meu tio começou a ir na igreja comigo. Toda vez eu levava ele, o pastor orava por ele, eu era novo convertido e eu falava para todo mundo: Jesus vai curar ele a qualquer momento. E todo mundo ficava naquela expectativa, né? Só que aí eu comecei a lutar contra as circunstâncias, porque à medida que os dias se passaram, ele foi piorando na verdade. A saúde já estava muito debilitada. E então, um dia lá no culto, ele finalmente aceitou Jesus como seu salvador. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo aquilo para mim não era suficiente. É sério, eu estava feliz com a salvação dele, mas eu queria a cura. E eu já tinha falado para todo mundo, então a minha oração era o seguinte: Deus, não me deixa passar vergonha. Deus, me honra diante das pessoas. Eu falei que ele vai ser curado. Irmãos, um dia eu levei ele na igreja e eu me lembro direitinho, era domingo à tarde. A gente fez uma reunião ali de oração e eu levei ele. Naquele momento, o meu tio sentiu uma paz muito grande. Ele sentiu assim, todo o seu corpo, algo diferente estava acontecendo com ele. E eu então comecei a glorificar a Deus, eu fiquei muito feliz e ele se sentiu muito bem, sabe? Só que então ele voltou para casa e 2 dias depois ele estava muito bem, só que ele ainda não estava curado. E foi então, irmãos, que de repente ele piorou numa noite e no dia seguinte ele partiu. Irmãos, vocês não queiram imaginar a frustração que veio no meu coração, porque eu tinha pedido muito, sabe? Eu pedi muito para Deus não deixar aquilo acontecer. Irmãos, eu fiquei tão triste, tão decepcionado, morrendo de vergonha dos meus familiares, porque eu era o único convertido, eu era o único ali que estava falando que Jesus iria curar ele. Só que aí, irmãos, o tempo passou e eu fui percebendo que essa frustração atrapalhava muito, sabe, a minha vida espiritual. Isso porque quando as pessoas me chamavam para orar pelos outros, eu não tinha muita fé, entende? Eu não tinha aquela confiança, aquela certeza. É como se um balde de água fria tivesse vindo sobre a minha fé. E então, com o passar do tempo, somente com o passar do tempo, não foi fácil, Deus foi me curando. Ele foi me mostrando que Ele é soberano e que a maior graça que nós podemos receber, o maior milagre que uma pessoa pode ter na sua vida é Jesus no seu coração. Imagine, irmãos, esse mundo é tão passageiro. E uma coisa eu aprendi, que Deus, na verdade, Ele quer povoar o céu. Deus pode curar pessoas aqui na terra para mostrar o seu poder,
Mas tem casos, irmãos, em que Deus quer poupar a pessoa do sofrimento. Tem pessoas que vão ser curadas, mas elas já estão de idade, elas talvez poderiam se desviar lá na frente. Irmãos, os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos, amém? Isaías 55 diz que assim como os céus, assim como as nuvens estão muito acima da terra, assim são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Então é claro que a gente acredita até o fim, essa é a nossa parte, mas Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, amém? E o interessante é que a gente tem o costume de achar que toda vez que a gente recebe um não, na verdade isso é obra do inimigo. Na verdade é falta de fé da nossa parte. E aí então a gente pensa assim, se eu tivesse orado mais, aquela vaga de emprego teria saído. Se Deus realmente estivesse comigo, esse cliente não teria cancelado. Deus estaria me abençoando financeiramente e em todas as áreas, concorda? Mas hoje eu vou te mostrar, através da Bíblia, que o não de Deus pode ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Acredite em mim. Irmãos, eu estou falando por experiência própria. Eu poderia dar vários testemunhos aqui, mas eu quero que você analise agora a vida de um jovem chamado Saul. A Bíblia conta que antes dele se tornar o rei de Israel, antes dele ser conhecido, Saul era apenas um jovem alto, ele era bonito, ele era filho de um homem muito rico chamado Quis. E a vida dele era comum, sabe? Até que um dia aconteceu um problema. E era um problema comum, um problema que poderia acontecer com qualquer pessoa. Os animais da fazenda dele, do pai dele, fugiram e Deus pediu para Saul ir em busca dos animais. Olha como é que Deus está no controle de tudo, irmãos. Eu vou ler para vocês o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 3 e o versículo 4. Diz assim, certo dia, os jumentos do pai de Saul se perderam. Então ele disse ao seu filho, leve um dos seus servos com você e vá procurar os jumentos. Saul atravessou a região montanhosa de Efraim e a região de Saalim, mas os jumentos não estavam lá. Então atravessou a região de Benjamim, mas ainda assim não o encontraram. Amém? Agora pensa comigo nessa cena aqui, irmãos. Saul, ele não saiu de casa para fazer uma missão espiritual. Ele não foi fazer missões. Na verdade, ele saiu para resolver um problema, um prejuízo financeiro. Era uma tarefa cansativa. Tente imaginar, ele não tinha uma sombrinha, não tinha um guarda-sol. Ele estava no sol quente, subindo e descendo morro, procurando esses animais, e a Bíblia faz questão de listar os lugares. Foi o lugar de Efraim, Saalim e Benjamim. E sabe o que isso significa na prática? Que Saul, ele andou junto com seus servos por quilômetros e quilômetros de caminhada, muito suor, muita poeira, muita frustração. E em cada cidade que Saul chegava, ele perguntava, vocês viram jumentos perdidos aí? E a resposta era sempre não. E aí ele chegava em uma outra cidade e outra pessoa falava não. Ou seja, Saul estava vivendo o que muitos de nós estamos vivendo hoje, aquela sensação de andar em círculos e não sair do lugar. Amém? Deus está falando com você? Eu sei que muitos aqui estão exatamente nessa situação. É aquele sentimento que vem no seu coração em que você acha que está gastando a sua energia, seu tempo, o seu dinheiro e o resultado é zero. Irmãos, é muito frustrante isso aí. Você entrega um currículo e ninguém te chama. Você tenta consertar o seu relacionamento, parece que só piora, né? Parece que a outra pessoa nunca muda, parece que não tem mais jeito. Ou então você tenta juntar dinheiro, quando você está começando a juntar aquele dinheirinho, de repente o seu carro quebra. E a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Poxa Deus, por que o Senhor não me ajuda a achar logo essa saída? Por que o Senhor não resolve logo esse problema? Irmãos, lembra que eu falei lá no começo da mensagem de hoje que eu vou mostrar o que acontece quando você está querendo fazer o que é certo? Quando você quer buscar a Deus, mas parece que nada dá certo? Pois é, você vai ficar impressionado de ver o que aconteceu. Mas primeiro eu quero que você entenda que se Saul tivesse encontrado aqueles jumentos na primeira cidade, lá na região de Efraim, o que ele teria feito? Ele teria pegado os animais, colocado a corda no pescoço deles e voltado para casa satisfeito, certo? Missão cumprida, problema resolvido, vida que segue. Mas irmãos, Deus amava tanto aquele rapaz que para ele ter sucesso mesmo, as coisas primeiro deveriam dar errado. E eu vou te explicar o que aconteceu, porque depois que ele foi passando em várias regiões, um homem que estava com ele ali, um servo, ele percebeu que Saul estava pensando em desistir, porque tudo tinha dado errado. E foi então que ele teve uma ideia que mudaria a história de Israel para sempre. Olha que interessante. Eu vou ler para você o versículo 6. 1 Samuel capítulo 9, o versículo 6. Diz assim:
O servo, porém, disse: Eu tenho uma ideia, Saul. Nessa cidade mora um homem de Deus. O povo daqui respeita muito ele, porque tudo o que ele fala acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer para onde nós devemos ir. Olha que interessante, irmãos. Aqui está a virada de chave que eu queria te contar. Porque foi a necessidade, foi aquela falta que eles tiveram, foi aquele problema que eles estavam que fez com que eles buscassem o profeta Samuel. E nós sabemos, lendo o restante do capítulo, que Samuel já estava esperando por Saul para ungí-lo como o primeiro rei de Israel. Aleluia! Eu tenho certeza que eles não imaginavam, nem nos melhores sonhos, que isso pudesse acontecer. Glória a Deus! Sabe por quê, irmãos? Deus, ele enxerga o todo, Deus enxerga o futuro, e Deus já tinha planos para aquele menino, que inclusive o rei Saul, ele começou muito bem. Eu não sei se você sabe, mas ele chegou até a profetizar, ele venceu grandes batalhas, ele era um homem de postura, e só com o passar do tempo, infelizmente, ele tomou decisões erradas, ele foi desobediente. Mas Deus tinha planos para a vida dele, e eu sei que você nesse momento está pensando assim: pastor, mas eu tenho orado tanto por uma causa e comigo é diferente, porque até hoje eu não vi uma saída. Até hoje, pastor, já tentei de tudo, já fui na igreja, eu já pedi oração. Pastor, eu venho orando aqui com o Senhor há tanto tempo, pastor, mas nada acontece de novo. Irmãos, quando as pessoas me falam isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a seguinte: ainda não acabou. Deus sabe como tratar com a gente. Vai percebendo aí que enquanto você está buscando a Deus, Ele está trabalhando em outras áreas da sua vida que você nem imagina. Talvez você hoje é uma pessoa mais calma, talvez você hoje já tem mais paciência, mais esperança, mais fé, talvez você hoje já não se estressa tanto como antigamente, ou então você está mais liberto do pecado. Por mais que às vezes você tropeça, você falha, você já pode perceber aí que se você está realmente com Jesus, o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida, amém? E Deus muitas vezes ele percebe que o nosso coração está inclinado para Ele, e enquanto a gente está buscando a face de Deus, Deus está trabalhando em áreas que a gente nem imagina. Então, até a frustração é necessária. Lembra que eu contei aqui para vocês o exemplo do meu tio, que não foi curado aos meus olhos, Porque eu creio que Deus curou a alma dele e Deus levou ele para o céu, para um encontro com Jesus. Mas na minha visão, irmãos, estava tudo errado. E aquela frustração na minha cabeça era o final de tudo. Mas hoje eu estou aqui para te falar que isso na verdade faz parte do processo. Aleluia! Tem pessoas aí que às vezes o namoro terminou, a pessoa se desespera. Irmãos, esses dias um rapaz falou para mim: pastor, eu vou acabar com a minha vida porque a moça terminou comigo, ela já está com outra pessoa, eu tô muito mal, pastor, eu vou dar um fim em tudo. Eu falei: meu irmão, não deixe uma pessoa te levar para o buraco de forma alguma. Ou você prefere ser condenado, ser afastado de Deus para sempre por causa de uma coisa dessas? A sua vida é preciosa, ela custou o sangue de Jesus. E foi então que eu fui aconselhando ele. Graças a Deus, pelo menos, ele tirou aquele pensamento ruim da cabeça. Então, o diabo, irmãos, ele é astuto. Ele pega na sua fraqueza, na sua frustração e ele faz você se voltar contra Deus, ele faz você querer desistir. Quantas pessoas hoje, por causa de alguma ofensa na igreja, elas já não pisam mais na igreja. E isso aí acaba prejudicando a vida delas. Olha, esses dias eu fui fazer uma visita, irmãos, eu fiquei triste de ver que uma família inteira estava se perdendo. Uma família inteira já não ia mais na igreja, não queria saber de Deus. E aí eu procurei saber o porquê, Sabe o que eles me falaram? Que uma pessoa lá da igreja, que um dia estava pregando, eles acharam aquilo um absurdo, porque afinal de contas, aquela pessoa tinha feito algumas coisas erradas na cidade. E eles pensaram: como é que pode? Como é que as pessoas não enxergam que aquele homem é tão ruim assim, tão pecador? Irmãos, o fato deles não irem mais na igreja, sabe o que aconteceu? Na verdade, eles é que foram prejudicados, porque essa história de buscar a Deus só em casa, sendo que você tem condições de ir a uma igreja para congregar, para ter comunhão com outros irmãos, ouvir uma palavra, um louvor. Irmãos, quando você vai se afastando dos irmãos na fé, você fica mais vulnerável para o inimigo. E aí então, naquela família, o pai tinha virado alcoólatra, ele já não ia mais na igreja, Então, aos domingos ele ficava só assistindo o jogo. As filhas, infelizmente, se desviaram completamente, inclusive uma estava grávida. Irmãos, foi uma cena triste de ver, sabe? Mas eu quero te dizer aqui hoje que até quando as coisas ruins acontecem,
você tem que olhar com os olhos da fé, porque senão você pode cair com certeza. E para isso eu quero só contar mais um detalhe aqui a respeito de um homem chamado José. Eu sei que José, ele é muito conhecido na Bíblia, mas tem um detalhe interessante aqui que é muito parecido com essa história de Saul. Quando Saul foi procurar as jumentas perdidas do seu pai, José também estava procurando os seus irmãos e os seus rebanhos. E eu quero ler para você o que aconteceu. Olha só o que está escrito em Gênesis 37, versículo 15 ao 17. Diz assim, ó: Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos e perguntou: O que você está procurando? E José respondeu: Eu estou procurando os meus irmãos. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? E o homem lhe disse: Sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: Vamos a Dotã. Então José foi atrás dos seus irmãos e os encontrou em Dotã. Olha isso aqui, irmãos. Eu sei que parece muito comum esse texto que nós lemos aqui, mas o interessante é que José, ele não conseguiu encontrar os irmãos no lugar óbvio que eles deveriam estar, que é Siquém. E Siquém ficava muito perto da casa dos seus pais. Então ele teve que andar mais, e foi então que encontrou seus irmãos em Dotã. E sabe o que aconteceu em Dotã? Foi lá que os irmãos encontraram José, jogaram José na cisterna e o venderam para os mercadores que estavam indo para o Egito. José foi vendido como escravo. E aí você está dizendo aí: nossa, pastor, misericórdia, que tragédia, pastor. Irmãos, na verdade não foi uma tragédia, já estava na agenda de Deus. Porque se José encontrasse os seus irmãos em Siquém, que era perto da casa dele, eles talvez só iriam zombar dele e José voltaria para a casa do seu pai. Mas quando ele foi até Dotã, que era longe de casa, ele entrou numa rota que levaria ele até a casa de Potifar, lá no Egito. E depois ele foi preso, nós sabemos disso, e finalmente ele se tornou governador do Egito, onde ele salvaria o mundo todo da fome. Então, irmãos, o fato dele não encontrar os seus irmãos a primeiro momento foi, na verdade, um encontro divino. Deus permitiu, irmãos, os momentos difíceis. Então, eu quero orar por você nesse momento, pedindo que Deus, ele traga paz ao seu coração, sabendo que nada foge do controle dele, amém? Eu sei que o inimigo fica buzinando aí no seu ouvido, tá vendo? Deus não liga para você, você é um derrotado, nada dá certo na sua vida, só que é mentira. Deus está permitindo tudo isso para que você olhe com os olhos da fé, para que você cresça espiritualmente. Às vezes, irmãos, Deus, ele atrasa a bênção, porque em vez da gente continuar procurando, em vez da gente continuar lutando, batalhando, a gente desiste. E se a gente desiste, irmãos, aí sim as coisas vão dar errado, amém? Mas enquanto você não desistir, Deus estará do seu lado. Ele não vai deixar que nada, nenhuma folha vai cair da árvore se não for pela permissão dele. Mas tudo o que ele quer é que você pare de reclamar, é que você não fique contando os seus problemas para qualquer pessoa, porque tem muita gente que vai ficar feliz com a sua queda. Então pare de ficar se abrindo com qualquer um e comece a falar com Deus diretamente, amém? Deus está permitindo, eu tenho certeza, Ele está permitindo tudo isso para que você se volte para Ele, para que a cada dia você seja mais parecido com Jesus e você esteja mais perto do propósito que Ele tem para a sua vida, amém? Então escreva agora nos comentários aí: Deus tocou o meu coração com esta palavra. Ou então diga assim: eu precisava ouvir essa mensagem hoje. Isso aí vai encorajar outras pessoas, isso vai incentivar elas a ouvir essa mensagem e não apenas ouvir a oração, porque eu creio que a mensagem é o que traz fé e a oração é Deus agindo em nosso favor. Aleluia, glória a Deus. Então feche os seus olhos e no final da oração eu só quero pedir uma coisa: compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com pessoas que você ama, e essa pessoa que vai ouvir essa oração agora, ela vai saber que ela é muito amada por você, que ela é muito especial, porque você só vai enviar para aquelas pessoas que você sabe que realmente vão ser tocadas com essa mensagem. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por mais um dia de vida, pelo fôlego que o Senhor tem nos dado a cada dia para batalhar, para enfrentar os desafios. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Eu sei, meu Deus, que essa palavra tocou como uma flecha que foi no alvo certeiro. Essas pessoas estavam precisando dessa palavra, Senhor. Tem pessoas agora aqui, meu Deus, que estão chorando,
pessoas que estão precisando urgentemente de uma resposta, porque elas estão no meio do deserto. O calor está queimando, essa pessoa não encontra uma saída há muito tempo, mas a cada dia parece que ela está perdendo as forças, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Eu sei que os teus pensamentos são muito mais altos que os nossos e os teus caminhos são perfeitos, mesmo quando a gente não entende nada do que está acontecendo. Pai, eu te apresento agora a vida do meu irmão, da minha irmã na fé. Eles estão orando aqui comigo todo dia, Senhor, na oração da manhã, na oração da noite, e eles estão sentindo muitas vezes que algo vai acontecer, mas eles não sabem para onde ir, eles não sabem onde procurar. Por isso, meu Deus, eu creio que hoje o Senhor está trazendo direção. Traga, Senhor, direção para os nossos caminhos. Como diz a tua palavra no Salmo 25, aquele que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Oh, meu Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Pai, nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós ouvimos mais o conselho dos ímpios, mais aquelas pessoas que não te escutam, que não andam contigo, do que a tua palavra, do que o teu Espírito Santo. E é por isso muitas vezes que nós ficamos frustrados. Mas hoje, Senhor, eu me levanto como profeta na vida dos teus filhos para declarar que essa porta fechada, que esse não é o fim dessa pessoa. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor abra os olhos espirituais do teu povo agora, onde eles só enxergam perda, decepção, que eles comecem hoje, meu Pai, a enxergar um direcionamento, onde antes eles enxergavam só o fracasso, que agora eles possam enxergar com os olhos da fé, crendo que o Senhor está conduzindo eles para algo muito maior. Aleluia. Tira, meu Pai, nesse momento, todo o sentimento de amargura por causa da frustração. Assim como eu fui curado, meu Deus, por causa daquela oração que aos meus olhos não funcionou, mas na verdade o Senhor estava trabalhando, eu é que não enxergava, porque eu ainda era imaturo. Senhor, muitas vezes nós ficamos tão apegados aos nossos planos, aqueles projetos pequenos que nós criamos, que a gente não consegue ver o plano que o Senhor tem por trás daquilo. Por isso, perdoa-nos, Senhor, pela nossa teimosia. Quando a gente reclama, na verdade, estamos abrindo portas para o inimigo. E nesse momento eu repreendo toda a obra do mal contra essas pessoas, Pai. Tem pessoas aqui oprimidas, pessoas sentindo um desgaste, um cansaço, que elas não sabem de onde vem. E então os pais ficam preocupados, as pessoas ao seu redor ficam muito tensas, com medo do que pode acontecer. Mas nesse momento eu te peço, Senhor, vai lá, Senhor, onde está essa mulher nesse quarto, esse homem, Pai, esse jovem que muitas vezes já perdeu os sonhos só porque passou por frustração. Oh Deus, mostra para essa pessoa que o Senhor fechou essa porta não para punir ela, mas para protegê-la, para empurrá-la para o lugar da promessa. Oh Senhor, dê a essa pessoa aquela paz que excede todo o entendimento, que ela possa dormir tranquila hoje à noite, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. E eu ordeno também que nesse momento toda enfermidade causada pelo estresse emocional saia agora desse corpo. Seja curado em nome de Jesus. Receba equilíbrio emocional. Receba cura na sua mente, receba o refrigério na sua alma. Você que está com dores pelo corpo, dores de coluna, dor de cabeça, dor no estômago, dor em cada parte do seu corpo, eu repreendo agora toda dor. Eu mando embora todo mal, toda enfermidade. Pelo poderoso nome de Jesus Cristo, eu cancelo agora no mundo espiritual toda enfermidade. Tudo que foi levantado contra essa pessoa, caia por terra em nome de Jesus. Ó Senhor, meu Deus, traga a cura, Senhor. Envia os teus anjos, meu Pai. Faz um milagre sobrenatural na vida dessa pessoa. Aleluia. Oh, meu querido irmão, minha irmã, eu sei que você está aí me ouvindo agora, e se você tem procurado preencher o vazio do seu coração com coisas, com pessoas, muitas vezes no pecado, eu quero que Jesus te encontre hoje, mas eu quero que você entregue a sua vida para Ele, porque Jesus está batendo a porta, mas cabe a você abrir essa porta e convidá-lo para entrar, amém? Então, se você está com o coração aberto, se você quer morar na eternidade com Jesus, quando os seus olhos fecharem aqui nessa terra, então repita essa oração com fé, com ousadia, amém? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me perdoa, Jesus, pelos meus pecados.
me transforma e me salva. Eu reconheço que não posso guiar os meus próprios passos. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por causa dos meus pecados e ressuscitou para me salvar. Jesus, eu te peço, tenha misericórdia de mim. Me perdoa, Jesus, me transforma. Eu não sei viver longe de Ti, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu recebo pela fé o Teu perdão, o Teu amor e a Tua direção, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida dessa pessoa que fez essa oração agora. Que o passado dela fique para trás, Senhor. Que uma nova história comece a ser escrita a partir de hoje. Uma história não baseada nas suas buscas frustradas, mas na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu te peço que essa mensagem, que essa oração se espalhe, que milhares e milhares de pessoas sejam alcançadas, que haja libertação, salvação e cura através da Tua palavra que está sendo pregada aqui na internet. Pai, que esse vídeo chegue nos hospitais, nos presídios, nos lares destruídos e traga luz e esperança para essas pessoas. Em nome de Jesus, meu Deus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.